Olá pessoal, essa semana a gente vai estar falando sobre pirâmides. Pirâmide é uma figura muito simples de identificar porque a gente associa muito as pirâmides de Egito, também as que aparecem em filmes, certo? Mas pirâmides são figuras geométricas que aparecem com frequência, principalmente na arquitetura. As pirâmides são sólidos geométricos construídos no espaço, com base em um polígono no plano e um ponto fora desse plano. Então, para construir uma pirâmide, é mais nada do que isso: um polígono em uma superfície plana que todos os vértices são ligados a um único ponto fora desse plano. Ok? Então, se a gente imaginar aqui que eu tenho um polígono, no caso um quadrado, e eu tiver um ponto fora desse plano, fora dessa superfície, e ligar todos os vértices através de arestas, eu faço a construção de uma pirâmide, ok? Por tratar-se também de uma figura tridimensional, toda figura que está no espaço, que ocupa espaço, é uma figura 3D, tridimensional. Então ela vai possuir largura, comprimento e altura. É possível calcular o seu volume e também, se a gente planificá-la, se a gente abrir essa figura, as faces dessa figura, a gente encontra a sua área, ok? Então aqui, nesse momento, a gente vai focar em conhecer as figuras, os seus elementos, classificá-las e como realizar o cálculo de área lateral e área da base dessa pirâmide, ok? Consequentemente, a sua área total também. Esta é uma pirâmide, pessoal. Isso daqui, para vocês terem uma ideia, uma pirâmide de base quadrangular, base quadrada, tem quatro laterais, quatro faces laterais devido à sua base. Então, a quantidade de laterais é definida pela sua base, ok? E diferente dos prismas, todas as laterais das pirâmides são triângulos. Nos prismas, a gente tinha que todas as laterais eram quadriláteros. Agora, na pirâmide, como ele une a um único ponto na parte superior, a gente tem somente triângulos como laterais. Então, triângulos nas laterais. E se vocês notarem, esse ponto superior até o meio da base, se vocês notarem, formando assim um ângulo de 90 graus com o meio, que no meu não ficou muito meio, esse segmento, essa distância, é o que a gente chama de altura da pirâmide, ok? E a gente vai estudar o nome correto dado a cada segmento um pouquinho mais para frente. Bem, quais são os elementos? Os elementos são muito parecidos com os prismas, ok? Temos a base, correspondente à região plana poligonal, no qual sustenta a pirâmide, então a parte de baixo, a base da pirâmide. A altura, que é a distância do vértice da pirâmide, então no ponto mais alto da pirâmide, aquele topinho ali, ao plano da base. Lembra que a altura sempre perpendicular, sempre formando ângulo de 90 graus. As arestas são classificadas as arestas da base, ou seja, todos os lados do polígono da base, então as laterais da base. As arestas laterais são as linhas nas laterais dos nossos triângulos. E os segmentos formados pela distância do vértice da pirâmide até a sua base. Então, esse segmento formado pela distância do vértice da pirâmide até a base é a aresta da altura da pirâmide, ok? E a gente tem também os apótemas, certo? Os apótemas é o que a gente vai chamar de altura da pirâmide e altura da face lateral, ok? Então a gente tem dois tipos de apótema.
apótema da pirâmide e apótema da base. Ok? São dois tipos de apótemas. E superfície lateral é a junção de todas as faces laterais da nossa pirâmide. Ok? Tirando a base, a única coisa que sobra é as laterais. Aqui, se fôssemos para identificar então os elementos da pirâmide. No topo eu tenho o que a gente chama de vértice da pirâmide. É o ponto mais alto da minha pirâmide. Na parte horizontal, no plano horizontal, na superfície, ou seja, se a gente fosse imaginar as pirâmides do Egito, seria a parte do chão, a gente tem a base. E, consequentemente, a gente tem as laterais. Esses são os três principais elementos que vocês têm que ter noção. E cada linha dessa é o que a gente chama de aresta. Unindo dois vértices, a gente tem as arestas. Ok? Agora, pensando aqui nos apótemas, da parte mais alta até a base, no centro dessa pirâmide, a gente tem o que a gente chamou de altura da pirâmide. Se a gente descer na lateral, como se fosse subindo, escalando essa pirâmide, a gente tem o apótema da pirâmide. Então aqui, apótema pirâmide. Ok? Imagina escalando. E lá na base, o segmento que une o meio com a lateral, a distância do meio até a lateral da nossa pirâmide, a gente tem o apótema da base. São esses dois apótemas. Apótemas da pirâmide é imaginar eu escalando ela, é a altura do triângulo na lateral da nossa pirâmide. E a apótema da base é a distância da lateral até chegar ao centro. Classificação de pirâmides. Perdão, aqui saiu errado. Pirâmides. Do mesmo modo que a gente nomeia prismas, de acordo com o polígono da base, também nomeamos as pirâmides seguindo a mesma ideia. Então, se na base eu tenho um triângulo, então essa pirâmide é chamada de pirâmide triangular. E se esse triângulo for um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo com todos os lados iguais, essa pirâmide vai ser chamada de tetraedro. Ok? É uma das figuras espaciais, uma das importantes figuras espaciais que a gente chama de figura de Platão. Se ela for quadrada, então eu tenho uma pirâmide quadrangular. Se a gente tem um hexágono, então a gente tem uma pirâmide hexagonal. E assim vai indo, de acordo com a sua base, ok? E se a gente
for classificar também pela inclinação, assim como a gente classifica os prismas pela inclinação, as pirâmides também são classificadas entre pirâmide reto e pirâmide oblíqua, ok? Então, se a pirâmide tiver a altura localizada no seu centro, ou seja, ele está ortogonal aqui e o vértice está ligado ao seu centro, é o que a gente chama de pirâmide reta. Ok? E quando a altura da pirâmide não está localizada no centro dessa pirâmide, no centro da base dessa pirâmide, é o que a gente chama de pirâmide oblíqua. Ok? Então podemos classificar de acordo com a base e também de acordo com a inclinação, nesse caso tomando referência à altura da nossa pirâmide. Tá, professor, vamos para a parte do cálculo então. Calcular a área lateral de uma pirâmide. Calcule-se a área lateral de uma pirâmide somando as áreas das faces laterais. Nesse caso de uma pirâmide regular, ou seja, que todos os lados são iguais, a área lateral que a gente está representando por S é dada por o número de faces, então aqui, número de faces, ou seja, números de laterais, vezes a área do triângulo que se encontra na nossa lateral, tá? Se a gente for pensar aqui, deixa eu só trocar minha cor, lateral, se a gente planificar, o que a gente fez aqui foi a planificação, a gente abriu essa pirâmide de base quadrada, a área lateral nada mais é do que calcular a região das faces laterais, ok? A parte do meio que corresponde à nossa base não vai entrar nesse cálculo. Então aqui a gente tem que a área lateral, representada por S, é 4 vezes a área do triângulo. E lembrando que para calcular a área do triângulo, eu tenho base vezes altura dividido por 2. E essa altura H, nesse caso, vai ser o apótema da pirâmide. Ok? Como a gente quer descobrir a altura lateral, vai ser, então, o apótema da pirâmide. E só lembrando que isto é planificação. É abrir em um espaço 2D, tá? Tirar da terceira dimensão e abrir as faces, a superfície, num plano de 2 dimensões. Calcular a área total de uma pirâmide. Calcula-se a área total da pirâmide calculando a soma da área da base e a área lateral. Diferente dos prismas, agora a gente só tem uma base, certo? Então não tenho que multiplicar 2 vezes a área da base mais a área lateral. Nesse caso, é só achar a área da base, dependendo da figura que se encontra na base, somar com a sua área lateral. Então vamos para alguma aplicação. Uma pirâmide quadrangular regular, ou seja, onde todos os lados são iguais,
tem apótema medindo 5 metros. Nesse caso aqui, apótema vai ser a altura da lateral. Ok? Ou a altura das laterais, já que todos os lados são iguais. Então, ele tem a altura das laterais medindo 5 metros e a aresta da base, ou seja, o lado da nossa base, mede 6 metros. Calcule a sua área lateral e a área total. Tá. A área lateral é pegar o quê? O número de faces, como é uma pirâmide quadrangular, ela tem 4 faces, 4 laterais. E multiplicar pela área do triângulo na lateral. Tá, mas calcular a área do triângulo é pegar a área da base. Se a gente imaginar a base ali, vai ter 6 centímetros, 6 metros de comprimento, vezes a altura, que no caso é 5, e dividir por 2. Tá? Estou fazendo esse cálculo, é 4 vezes 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2. 30 dividido por 2, 15. E 4 vezes 15, 60. 60 metros quadrados. Para calcular a área total, eu preciso saber a área da base. A área da base, como é um quadrado, é lado vezes lado, lado ao quadrado, certo? E como o nosso lado da base mede 6, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36 metros ao quadrado. E a área total é a soma da área da base mais a área lateral. Somando as duas, eu tenho 96 metros quadrados. Assim eu achei a área lateral, a área da base. Nesse caso, a gente precisou para calcular a área total. Determinar a área total de um tetraedro regular, ou seja, todos os lados são iguais. Lembra que tetraedro é uma pirâmide triangular, ou seja, todas as faces são iguais, de aresta medindo 2 metros e apótema raiz de 3 metros. Então, a aresta, a minha lateral aqui, vai medir 2 metros. E a apótema, a altura da nossa pirâmide, vai valer raiz de 3 metros. Se a gente pensar no tetraedro, para mim achar a área total, como todos os lados são iguais, quantas faces vai ter essa pirâmide no total, juntando base e laterais? Como é uma base triangular, eu tenho 3 laterais mais a face da base, ou seja, a área total é 4 vezes a área do triângulo, já que todos os lados e todas as faces vão ser iguais. Ok? Área da base, ou seja, o comprimento, 2. Área da base, perdão. Comprimento da base. Vezes a altura nesse caso, raiz de 3, dividido por 2. Quatro vezes 2, 8. 8 raiz de 3, dividido por 2. Não posso dividir raiz pelo número, mas posso dividir número por número. 8 dividido por 2, 4 vezes a raiz de 3. Posso multiplicar número com raiz? Não. Então, acabou o exercício. A área total desse tetraedro vai ser 4 raiz de 3 metros ao quadrado. Bem, pessoal, como vocês já viram prismas, pirâmides é muito parecido, tá? Então, espero ter ficado claro. Um grande abraço. Tchau, tchau.